Agora sim, pessoal, bom dia. Transmissão ok, já podemos começar a falar do mercado e os principais movimentos. Tudo bem? Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que tenham aproveitado, descansado e chegado então aí bastante motivados nesta segunda. Legal. Então temos o índice futuro operando em queda de 0,85%. A gente pode marcar, primeiro passo, né, quando a gente opera, vai avaliar um gráfico intraday, é marcar a linha d'água do dia. Então aqui a gente pode marcar a linha d'água do dia, que é o fechamento de sexta-feira. Na realidade, o fechamento de sexta-feira está aqui, ó. Então a linha d'água está aqui, em 45.350 pontos. Perceba então que o índice abriu acima dessa linha d'água, já fechou o gap, vai formando então o primeiro movimento que eu chamo exótico, né? Porque ele acontece do lado oposto em relação à abertura. Há o teste de um suporte, que é a mínima do dia 9, embora o suporte mais importante fique na mínima do dia 8, do dia anterior. Esse é o suporte mais forte até então. Ok? Não vejo o cenário de trade no momento. Óbvio que um indivíduo mais agressivo colocaria um gráfico de 2 minutos ou 5 minutos e a partir do teste de suporte procuraria uma compra, mas não é a filosofia que a gente costuma assumir e ensinar nos cursos. Tá? Buscaremos a formação do primeiro movimento e para isso é necessário um fundo. Um fundo se dá com máximas e mínimas maiores. A partir disso, buscaremos então venda. Se o mercado romper a linha d'água, a colocação do pregão de hoje dentro de um cenário Search and Destroy, que é aquele pregão em que fica mais complexo operar, em que não há enquadramento perfeito na abordagem da Allianz Storm. E o dólar, WDOF16. Bom, temos aí então o dólar, ao contrário do índice, subindo, né, não só subindo e subindo bem, né, uma alta aí de quase 1%, mas rompendo uma congestãozinha, que foi a congestão aí do pregão de sexta-feira. Tá? Assim como o índice, aguardaremos a formação do primeiro movimento para buscar operações de compra. Tá? Se o mercado eventualmente passar para baixo da linha d'água, há a caracterização de dia Search and Destroy no dólar. O juro vai confirmando o movimento do dólar. O juro que na quinta-feira rompeu resistência, tem espaço aberto para subir até a faixa dos 16,90. Né? Cenário então aí bem comprador para os juros futuros. Esse aí que é o contrato janeiro 2017. É o contrato mais líquido e é por esse motivo que a gente sempre olha ele, né, quando o objetivo é observar a situação dos juros. Os commodities, muito bem. Temos aí o milho fazendo um movimento bonito, interessante, premiando aqueles que aguentaram o calor aqui, né, que foi tomado por conta da média móvel de 9. Percebam que a média virou para baixo, depois virou para cima. Então necessitou aqui um pouco de disciplina, né, para entrar na operação. Quem entrou aqui na segunda compra que houve pela média móvel de 9 já consegue, no mínimo, uma realização parcial se está com uma posição grande e que careça desse tipo de atitude. Quem operou por análise técnica clássica, né, no teste aqui da cabeça do pivô, também já consegue realizar parcial, assumir um risco de 83 centavos, o mercado já se movimentou aí mais de R$1,20. Lembra que a gente falou dessa LTB do milho, né, e que a LTB jogada no meio do nada não tem muito poder, e olha aí, o milho está rompendo essa LTB e indo em busca agora da próxima resistência, em R$ 37,50, essa sim, uma resistência objetiva, mas não a mais importante, né? Porque a mais importante fica lá na faixa dos 38,80. Além disso, eu acredito que esses 38,80 serão rompidos. Se isso aqui for uma onda 1, se isso for uma onda 2, se tudo isso aqui for uma 3, se essa correção em 3 tempos for uma onda 4, significa que estamos na onda 5. A onda 5 costuma, na maior parte das vezes, romper o topinho da 3. Sim, existem cenários em que a 5 não rompe o topo da 3 e essa passa a ser então uma 5. Tem um nome agora, mas fugiu do ponto da língua. É a quinta. Não é quinta irregular. Esqueci agora, mas pouco já vem na mente. Mas tem um nome.
quando a 5 não rompe o topo da 3. Mas isso é só para tentar enquadrar ao máximo a teoria, né? Bom, o boi que chegou a virar a média móvel de 9 para cima, virou para baixo. Então, assim como o milho deu um sinal falso, só que no boi foi um sinal falso para compra, né? No dia seguinte, em relação àquela compra, o boi disse, bom, eu vou para baixo mesmo. Então, o indivíduo precisou fazer a venda, se ele aceita compras e vendas no boi, né? De acordo com o que a gente ensinou no curso, né, em cima dos dados históricos, o boi não costumava fazer pernas muito longas de baixa que valiam a pena o posicionamento. Esse comportamento começa a mudar, né? Esse ano o boi fez várias pernas de queda operáveis, né? Então a gente tem que atualizar os dados e atualizar o modelo operacional também, né? Percebam que aqui em 2015 houve uma perna muito boa aqui de abril a julho, e agora aqui de comecinho de novembro, né, o boi novamente engatou a quinta e está indo embora. Lembro que o boi tem uma bandeira de baixa, né, e o alvo dessa bandeira de baixa fica aqui em 144, mas é um alvo jogado no meio do nada. Logo, o objetivo mais provável fica lá na faixa dos 142,60. Certo? Então tá aí o boi. Vamos dar uma olhadinha nas operações que estão em aberto. Então a gente pode colocar aqui a Embraer, né? A Embraer foi dado um trade na compra no dia 1º, no dia 30. Já se foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoje é o 10º dia. O mercado não foi para RP, está próximo ao stop. É preciso tomar partido hoje no fim do dia, né? Hoje a gente encerra no ponto onde está ou tenta conduzir a operação a partir de cada nova mínima. Então esse aí é o movimento da Embraer, que não evoluiu em cima do rompimento que foi trabalhado, né? Além disso, há uma operação também de Eletropaulo, duas operações, né? Na quinta-feira a gente deu a nova posição, foi feita uma venda no dia 4, nova venda no dia 10, né? Está praticamente no ponto de entrada. Lembro, quando a segunda posição é feita, o tempo recomeça a contagem, né? O stop no tempo recomeça a ser contado. Entendido? O stop dessa posição fica acima de 8,19. Deixa eu só deixar o stop aqui bonitinho. Não, 150 fica, que é RP, né? Pronto. Então tá aí a Eletropaulo. Perfeito. FR2 não há nenhuma posição. O último trade foi de TOTS e não tinha nenhum papel naquela situação se enquadrando. Então provavelmente hoje, fim da tarde, a gente trabalha uma nova posição, né? O último trade que tinha aberto foi da TOTS, que acabou gerando stop. Legal. Então, mercado comentado, atualizações aí feitas, a gente pode iniciar as respostas de perguntas. A Mariana diz o seguinte: bom dia, Vlad, por favor, comente os juros futuros. Ela disse que caiu bem na hora a conexão dela. Opa, aqui. Então, juros futuros, DI1F 2017. O rompimento que aconteceu no dia 10, Mariana, colocou o juro dentro de uma rota positiva, né? Isso já era esperado pela posição das médias, né? Pelo menos as mais longas aqui apontam para cima já há bastante tempo. E não há resistências no lado esquerdo, né? A resistência mais próxima fica lá na faixa dos 19,90. O rompimento que aconteceu aqui teve a sua máxima superada, a expectativa positiva desde então. É invalidado esse sinal se o mercado perder os 15,60. Abaixo disso, aí sim, aí a gente vai passar a ler isso aqui como um falso rompimento, né? O Rock and Roll faz uma boa pergunta. Rock and Roll diz: Vlad, quando troca o contrato do mini índice? Troca essa semana, para ser mais exato, na quarta-feira. Os contratos de mini índice vencem toda quarta-feira, mais próximo do dia 15 dos meses pares, né? Então, quarta-feira próxima do dia 15, dia 16, meses pares, dezembro. Então, qual que é o próximo contrato? O próximo contrato é o IN
G16, G de gato 16. Tá? Naturalmente ele não tem tanta liquidez ainda, mas vai ganhando liquidez à medida que a gente vai se aproximando aí de quarta-feira. Tá? Então, quarta a gente já começa a operar o G16. Ó, perceba que no intraday não dá nem para operar ainda, né? A liquidez é mínima. Então seguimos com o Z. Legal. Jorge, aqui no LS Live, pediu sobre Velid e TAI 11. Claro, Jorge, vamos dar uma olhadinha então na Velid e na TAI. A Velid, que era um papel que a gente estava acompanhando de maneira bem atenta, afinal de contas, o mercado tocava numa zona de suporte. Essa zona de suporte era a mínima do ano, era a máxima do ano passado e também era uma linha de tendência de alta de longo prazo, LTA, que o mercado passou a respeitar lá em 2009, né? 2009, aí respeitou em 2011, respeitou aqui em 2014 e respeitou então agora em 2015. Tá? O mercado está ali, não perde, não perde. Se a gente for ser o mais objetivo possível, sim, os preços fecharam abaixo dessa LTA. Né? Até no semanal houve esse rompimento. Então vai ser importante observar o comportamento do preço essa semana. Né? Se os preços voltarem para cima da LTA, deixando aqui um candle branco em golfo de alta, vai ser um sinal comprador forte. Agora, se o mercado deixar um candle para baixo, preto, confirmando o candle da semana passada, aí é o oposto. Né? A LTA foi perdida mesmo. Assumir só com um fechamento abaixo da LTA que ela foi perdida, eu considero um pouco prematuro. Ainda mais sendo uma LTA tão importante. Então, no momento, não vejo nada a fazer, Jorge. No diário, a tendência é de baixa. No semanal, a tendência é de baixa também, né? Zigue-zagues descendentes. Porém, há o teste de um suporte muito forte. E a TAI? Bom, Taesa, no diário, zigue-zagues descendentes, médias, todas elas apontando para baixo. Né? Na sexta-feira, a gente perdeu um suporte, impressão? Na sexta-feira fechamos abaixo da mínima do ano. Se afastamos um pouco mais esse gráfico para procurarmos o próximo suporte, a gente observa aqui em 16,65 fica o próximo. Eu sinceramente não vejo muito a fazer. Tá? Não parece ser um papel fácil de ser dominado. Ele é bem arisco, bem volátil. Talvez pelo FR2, né, carece aí um backtest, deva oferecer bons trades, não sei. Tá? Mas observando aqui o comportamento do preço, o zigue-zague é descendente e a expectativa então é baixista. A gente até consegue traçar um canalzinho de baixo e organizamos então aí em cima do canal, dentro do canal. O Ricardo coloca, gráfico de 60 minutos no dólar, podemos considerar uma bandeira de alta? Então WOF16, 60 minutos, sim, dá para considerar uma bandeira de alta sim. Pelo menos é a minha leitura, tá? Então aí está o mastro. E aqui a bandeira, né? Tanto esse mastro e bandeira, quanto esse aqui, né? Quanto esse mais curto. São dois mastros, bandeiras válidos, Ricardo. Muito bem observado aí por ti. Então quem opera o mastro e bandeira acabou de entrar no fechamento aí da última hora. Quando o mercado fechou então aqui em cima da LRI, né, linha de resistência inclinada. Olha lá, resistência fica em 3.954. Embora o alvo do mastro, aí é outra história, né? A gente pode pegar o alvo a partir lá do fundo, projetar a partir aqui do rompimento, ou também traçar o alvo a partir do mastro verde, que seria aqui. Vamos ver se tem um cluster de Fibo em relação aos dois, né? Não tem, né? Se tivesse duas projeções casando, a gente teria alvos fortes. Então aqui nós temos o objetivo, 4.056 um alvo, 4.008,5 outro alvo. Tá? Então tá aí o dólar. Vamos voltar a responder ali as perguntas do pessoal do bate-papo de abertura. A Mariana fez uma bonita colocação aqui, né? Grata, Vlad, na minha opinião, o prenúncio do rompimento no dólar também, visto que
ultimamente os dois mercados andaram bem colados. Ah, sim, entendi, em relação ao juro futuro, né? Realmente, esses mercados têm uma boa correlação, né? Muitos mercados que a gente acha que tem correlação, a gente faz o teste e não tem, né? É só impressão, mas o juro e o dólar no último ano, principalmente, a correlação foi bem alta. E um mercado tem explicado a, o movimento do outro, né? Até porque existe um indicador estatístico que é o fator explicação, né, que é o tal do R quadrado. O R quadrado nada mais é do que a correlação ao quadrado. R na estatística é a correlação. Então, se eu pego a correlação e coloco ao quadrado, eu desculpo o quanto o mercado explica o movimento do outro. Bem simples. Campos. Bom dia, Vlad. Bom dia, tudo bem? Podes comentar MRV e Marfrig? Alguma das duas dando sinal de entrada. Ah, não. Algumas das duas dando sinal de entrada é uma pergunta, né? Óbvio. Bom, então aqui, MRV é um papel que testa uma região de resistência, duas vezes já no curtíssimo prazo, aqui 9 e 10, porém eu sei que se eu afasto esse gráfico é uma resistência mais importante, olha aí, pum, máxima do ano, pum, máxima aqui do último trimestre do ano passado, então uma resistência bem forte, a faixa de 9, 10, 9 reais, tá? Então, aonde que eu vejo uma entrada nesse papel, né, na MRV, Chicampos? Se a MRV conseguir se livrar dessa faixa aqui de 9 e 10. Tá? Porém, incomoda, né? Porque logo acima, aqui em 10 reais, já tem resistência. Né? Olha aí. Que é a máxima de 2014. Tá? Aqui. Mas dá para trabalhar. O cara que trabalha como swing trader, isso não é problema. Tá? É um percentual que dá para aproveitar, né? 5%, 6%. Então eu fico atento acima da faixa de 9 e 10, assim que o papel se livrar dessas últimas duas máximas. Talvez o mercado esteja fazendo um triângulo aqui, né? Não sei. Teria que vir aqui embaixo, testar. Tá? Mas é uma possibilidade. Fico de olho acima de 9, 9 e 10. Portanto, no curtíssimo prazo não vejo entrada por análise técnica. Marfrig. Bom, Marfrig é o papel que dá mais sinais falsos em toda a história, né? Veja bem, vamos estudar esse papel. Olha que interessante. Olha que lindo esse rompimento para baixo. Lá no dia 8/6, a gente fez essa venda. 2 dias depois, uou, estopados. Aí o mercado explodiu, né? Ok, foi um belo stop, né? Bonito, necessário. Aí algum tempo depois o mercado faz um rompimento maravilhoso, com gap, com volume. Um dia depois, yay, stop. Né? Aí mais tarde o mercado vem, rompe bonito com volume. Ok, não tinha gap aqui, mas era um rompimento bonito. Uou, stop. Tá? Esse aqui a gente não fez porque já estávamos vacinados, né? Já tinham tomado os 2 stops. E o último movimento assim da Marfrig foi aqui, né? O papel perdeu uma zona de suporte, no dia seguinte chegou a cair 6%, quase 7%, se o indivíduo foi rápido aqui, conseguiu até fazer uma RP, porém, se o cara não foi rápido, já está tomando calor, eventualmente até já foi estopado, né? Olha aqui, ó, já passou para cima da máxima do candle que rompeu. Não só passou para cima da máxima, como fechou acima, ou seja, objetivamente foi um falso rompimento. Portanto, Marfrig deu sinal de venda, compre, deu sinal de compra, venda, baseado nos últimos sinais de rompimento, é claro. Tá? Então, um papel difícil de operar, Chicampos. Se pudesse afastar, tem tanto papel, né, para operar. Olha aqui a lista. Operar Marfrig, eu acho ela bem difícil. E baseado em fatos aqui, né? Todo mundo acompanhou junto e eventualmente foi estopado junto conosco aqui, né? Lá no dia 8 de junho e aqui já no dia 30/9. Os últimos 2 sinais a gente já estava vacinado, né? Aí a gente não operou. Seguindo, o Vilas pede uma avaliação de Marco Polo. Então tá aí, Marco Polo. Bom, a Marco Polo passou por um período muito rápido aqui de tendência de alta, né? Se eu não me engano, o BIS até trabalhou uma compra aqui, nesse rompimento aqui do começo de novembro, né? O mercado chegou a andar, mas algumas semanas depois perdeu a média, quebrou os zigue-zagues e entrou de novo numa tendência de baixa no gráfico diário, né? Por quê? Porque foi consolidado na sexta-feira, pivô de baixa, né? Foi consolidado. Olha aí.
mercado fechou abaixo do fundo anterior, a média já estava virada para baixo. Então é um papel que voltou para a tendência de baixa, Vilas. Não vejo muito o que fazer no atual momento na compra. Na venda é um papel que não costuma ter aluguel. Olha, até tem aluguel. Tem bastante coisa. Tá, então se você ficar animado com uma venda da mínima de sexta até o próximo suporte lá em 1,80, é errado fazer uma venda, e não é. Não considero uma venda errada. Tá? Só que já passou do ponto também, né? Muito bem. O Zero à Direita faz uma bela pergunta. Diz o seguinte: Vlad, bom dia. Usando a volatilidade, qual o percentual que eu posso considerar em relação à média móvel de 21 períodos? Se ela está ou não muito afastada no gráfico intraday, no gráfico de 15 minutos. Bom, Zero à Direita. Eu confesso que eu nunca fiz testes mais objetivos no intraday, né? O padrão que a gente utiliza no diário é 30%, né? Vocês já sabem. Mas no intraday a gente não dedicou tanto esforço em pensar nisso primeiramente, porque trade de retorno à média no intraday são muito falhos, né? Os sinais costumam falhar e falhar muito. Tá? E no segundo ponto tem que levar em consideração o gap de abertura, né? Ele costuma consumir boa parte. É o gap de abertura que faz a volatilidade oscilar muito no intraday. Tá? Então isso mascara um pouco o efeito da volatilidade no intradiário. Mas existe um indicador ali que a gente criou, que é esse aqui. Ó. Deixa eu criar uma nova aba. Deixa eu ver se o pessoal já atualizou o nome. Esse aqui. Ó. Então está atualizado o nome lá. Leandro Stormer Volatility Index. Né? Isso aqui nada mais é do que a mensuração do nível histórico de afastamento dos preços em relação à volatilidade. É aquilo que a gente fala todo dia, só que lido em forma de indicador. Tá? Então tá aqui, ó. Certo? Então uma coisa que você pode fazer é o seguinte. Vamos colocar um papel líquido aqui, o índice futuro. É tentar observar os níveis de suporte e resistência, melhor, de resistência, né, desse indicador. Aqui ele traz já tracejado, né, o fator de 30% que a gente usa no diário. Mas eu posso tentar buscar aqui, por exemplo, o nível de 60% no gráfico de 15 minutos. 60,5% foi testado aqui no dia 3, depois no dia 11 e aqui no dia no dia 8. Dia 13 e dia 8. Mas perceba que não foi, né, ó, aqui estava extremamente sobrevendido e o mercado continuou em alta. Então no intraday ele não é tão eficiente assim, né? Quem sabe buscar por divergências, então é uma área aí que começa a se abrir como um campo de estudo, né? Mas no intraday ele não é tão, a gente não costuma utilizar tão objetivamente assim. Né? E perceba que muda, né? Aqui o ponto já era outro, ó. Aqui o nível de sobrevenda já era 40%. Tá? Então tem que tentar combinar com algum candle fora da banda, alguma coisa nesse sentido. Mas novamente, retorno à média no intraday é muito complexo, falha muito. Vamos dar mais uma olhada no índice. Propósito, atualizar a leitura que a gente fez no começo do chat. Então tá aí, ó, o índice segue caindo, não gerou trade no primeiro movimento nos 15, vai indo em busca do suporte mais importante lá em 44.300. Quem foi mais ousado aí por o gráfico de 5 minutos, aí já teve operação, né? A operação foi aqui, eventualmente já deu até para fazer a RP. Tá? Eu mantenho o padrão aqui dos 5 minutos, mas quem acompanhou o último curto Leandro na atualização da semana passada, dá para usar o gráfico de 5. Mas tem que tentar ser mais eficiente, né? Porque o custo permanece o mesmo. Tá? E os lucros na média diminuem. Então você tem que ter ciência disso. Tá? Porque são movimentos menores, né? A volatilidade é menor. Okay? E o dólar? Bom, o dólar parece o índice, só que é o contrário, né? É o espelho do índice. Fez um primeiro movimento em linha reta, vai descansando agora, vai dando aí um candle de exaustão nos 15, acabou de fechar. No gráfico de 5 tem o fechou fora, fechou dentro, que vai chamar alguns vendedores, aí não tenho certeza. Tá?
É o típico sinal que os indivíduos procuram, né, para análise técnica dos gráficos mais curtos, mas não é um sinal que a gente opera de maneira objetiva. Tá? Esperaremos o primeiro movimento para buscar trades por hora na compra. Luciano coloca, poderias dar uma olhada em BBTG para um possível repique dessa queda nas últimas semanas? Pois é, eu escrevi um texto sobre a BBTG, Luciano, que está ali no site, foi um dos últimos artigos. Aqui, ó. Então aqui, 3 lições importantes que esse movimento deixou para nós. Então aqui, por que eu estou te mostrando esse artigo, Luciano? Pelo seguinte, não é porque o papel caiu que ele vai repicar, né? Não necessariamente, pode cair em linha reta e continuar caindo ainda mais. Então cuidado, né? Tem que ser um sinal muito consistente. Bem, veja aqui no semanal. Melhor, se a gente isolar todo o movimento, o último movimento aí da BBTG, em relação à segunda semana aqui de novembro, o papel chegou a cair 62%, no momento já cai 55%. Tá? No diário, na quinta-feira o papel até deixou um sinal de exaustão, mas não era aquele sinal, meu Deus, eu não posso perder esse sinal. Por quê? Porque o candle não estava fora da banda, né? Era um doji preto, né? Não era nada demais. Tá? Até na sexta o mercado chegou a deixar aqui um candle de força, que sugere sim algum retorno à média, Luciano. O problema de operar esse papel no retorno à média é o seguinte, se eu for fazer uma compra agora, está tendo um Dunninganzinho de alta, aí, óbvio que é contra a média, mas quem quer operar retorno à média e quer algum sinal, isso pode servir como argumento. Olha o risco desse trade, 20%, então você tem que trabalhar aí com capital muito pequeno, você tem que entender que cada 100 ações que você trabalhasse, você está arriscando R$270, cada 200 ações, 540, fora o custo. Tá? E a média móvel de 9, que é o primeiro objetivo numa correção, já está logo acima. Então eu vou ter que arriscar aqui 2,60 para ganhar R$2. Ou seja, não parece ser o melhor trade. Né? Além disso, o papel que está em tendência de baixa, tem todo um escândalo envolvido no papel. Né? Eu sinceramente evito operação nesse tipo de circunstância. Ainda mais contra a tendência, né? Se fosse a favor da tendência, aí tudo bem. Bom, você já deu uma olhada na BVMF no intraday? Diz o CJ. Não vi CJ, vamos dar uma olhadinha. Então o BVMF deixou uma barra vendedora aqui com a primeira. Agora parece uma barra elefante, mas olha, não é uma barra elefante, né? Acho que aqui a primeira barra de sexta-feira é uma barra maior. Tá? Então, óbvio, agora fica fácil falar, né? Porque andou, né? Mas, sim, é um gap de baixa. Dá para operar se o mercado fizer o primeiro movimento. Tem bastante volume, embora esse volume está concentrado na primeira barra. Mas, olha, o volume projetado é baixo. Então isso incomoda. Tá? O que me deixa interessado num day trade na venda é que no diário acionou um trade nessa direção. Né? Ó, média de 21 virada para baixo. Já tinha acontecido o teste no dia 3, agora no dia 11 houve um novo teste. Né? Então tem espaço o mercado fluir até 11h35, 11h40. Mas eu buscaria day trade, para ser bem franco aqui, a partir do primeiro movimento. Tá? Venda baseada nos 60 minutos 12 mina, questiona o Marcos. Bom, então vamos olhar primeiro os 15 minutos, já que a gente já estava nos 15, né? Então aí nos 15 o papel fechou abaixo de uma zona de suporte. Se perder a mínima desses primeiros 15 minutos, dá para operar. Nos 60 minutos, deve ser o quê? Uma bandeira, algum nesse sentido? Não necessariamente, é também a perda de um suporte. Tá? Então qualquer candle vendedor aqui fechando assim, daria para buscar. Só que esse candle fecha somente às 11, né? Então faltam 25 minutos. Eu colocaria um gráfico de 15 e esperaria a perda da mínima, né, dos primeiros 15 minutos, que fechou abaixo do suporte em si. Problema, papel cotado num baixo valor nominal. Tá? Então isso é muito ruim. Cada centavo aí de oscilação, Marcos, representa muita coisa. Tá? Então cada centavo é muito.
Então por isso que é ruim operar esse tipo de papel, né? Então 1 centavo para 1,74, olha, é 0,60%, 1 centavo que oscilar. Então se você pagar 1 centavo de slippage para entrar e mais um de slippage para sair, você já está deixando na mesa aí 1,15% de slippage. Tá? Então, para ser bem franco, cara, não é o tipo de papel que eu gosto de operar em intraday. Valor nominal muito baixo. Muito baixo. Abaixo de R$5 realmente fica difícil. Mas, graficamente, sim, é uma venda. Concordo. Então, X-Campos a gente já respondeu. Petro 4, verdade. Vamos dar uma olhada aqui na Petro. Marcelo CWB. Bom, Petro 4 vem dentro de um canalzinho de baixa aí. Conseguimos enquadrar perfeitamente? Sim. Então tá aí o canalzinho de baixo que a Petro está trabalhando. Colocamos as médias. Essa leitura é confirmada aí pela posição, né? 21,50 todos apontando para baixo. O último suporte que foi feito 6,95, R$7, que é a fronteira 1 do gap aqui do dia 1º de outubro. O próximo suporte em 6,45. Então abaixo disso tem venda até 6,45. O problema é que para swing trade não é muita coisa, né? Como assim, Fábio? 6% não é muita coisa? Como a volatilidade é relativamente alta, isso não é tanto quanto parece, né? A Petro atualmente está com 60% de volatilidade. Então eu buscaria vendas no intraday. No momento não vejo nada a fazer em Petrobras, só observar. Tá? E a Vale, vou dar uma olhadinha na Vale também, né? Vale até que está forte hoje, subindo 2,7. Logo acima aqui já tem média móvel de 9 nos R$10, que é resistência. Itaú segue dentro de congestão. Banco do Brasil também dentro daquela cunha lá que a gente desenhou, né? BBDC 4 querendo perder o suporte, tá? Então se fechar com candle bonito aqui a gente vai poder buscar sim uma venda. Quem é que cai forte hoje? Gol caindo 3,6%, Detex caindo mais de 3%, Banco do Brasil. Ponto de vista comprador, Vale, dos papéis mais líquidos, é o grande destaque. Legal, então, mais uma atualizada aqui no índice. Por enquanto, caiu em linha reta, buscar venda agora eu não considero sadio. Espero a formação de um fundo e a perda desse fundo para então enquadrar no setup 1. E o dólar, está formando lá o primeiro movimento, perdendo a mínima dos primeiros 15 minutos. A princípio, candle que vem a fechar acima da máxima do dia, sem ser esse, né? Se for o próximo, candle que vai fechar às 11, a gente vai poder buscar sim uma operação. Então no 5 aí, aquela operação que a gente comentou, andou. Legal. Eu me despeço, desejo uma bela segunda-feira a todos. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo no LS Live. O LS Live, para quem não conhece, é o nosso canal de acompanhamento de mercado, que é dedicado então aos nossos clientes, as pessoas que operam na XP através da Lendo Stormer. Fábio, como é que eu posso ter acesso ao LS Live? Bom, você pode simplesmente sendo nosso cliente. Tá? Então, se você já é cliente XP, é só pedir a troca de assessoria. Se você não é, é só abrir uma conta diretamente conosco. Tá? Então, aqui o pessoal vai trocando ideia. Quando a gente não está ao vivo em vídeo, a gente dá atenção para o pessoal em texto. Quem quiser mais informações de como trabalhar conosco, é só enviar um e-mail para atendimento@leandrostormer.com.br. Me despeço, deixo um abraço e novamente, bom pregão a todos.